Boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou aluna de fisioterapia do 9º período da FUNSESI. Estou aqui hoje com a doutora Amanda, que é presidente da AMA, Associação de Mães e Pais e Amigos dos Autistas de Itabira. Hoje eu vim fazer um trabalho referente a matéria, do Diogo, Dr. Diogo Luna. O nome da matéria é Humanidades e Antropologia. E eu gostaria, doutora Amanda, que você também pudesse se apresentar para que as pessoas também conheçam o seu trabalho, quem é a doutora Amanda. Por gentileza, pode se apresentar. Boa noite, pessoal, tudo bem? É com enorme prazer e alegria que eu recebi o convite da Gabriela para estar com vocês e falar um pouquinho, dessa temática. Eu sou Amanda Teixeira, eu fui aluna da FUNSESI, então eu tenho 15 anos de carreira, formei em 2010. Eu fiz algumas pós-graduações e resolvi direcionar minha carreira para o direito médico e saúde. Fiz especialização também em direito odontológico, direito das pessoas com deficiência e direito educacional. Hoje faço parte de associações e sou membro da ABA Nacional, que é a Associação Brasileira também de Advogados de Pessoas com Deficiência, Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência de Itabira, e hoje eu faço parte dessa corrente do bem, fala corrente do bem azul, que eu sou ativista também pelo direito dos autistas. Então essa é a minha trajetória, decidi mudar a rota da minha carreira, sempre fui civilista, sempre trabalhei com o direito de família, mas eu optei por ir pelo direito da saúde após o diagnóstico dos meus filhos. Então eu comecei a estudar, querer entender mais sobre o autismo, o TDAH, as comorbidades, o que era mesmo a pessoa com deficiência. E aí eu mudei a rota da minha carreira para trabalhar com os neurodivergentes, que nós falamos assim. E no meio disso tudo também eu acabei formando em psicanálise e terapia comportamental. Então é um combo, Eu falo que eu sou um combo hoje. Estou aqui para contribuir com vocês o que for necessário, o que estiver ao meu alcance. Eu agradeço, doutora Amanda. Eu vou iniciar com algumas perguntas, tá? Em relação ao Conselho AMA, em que consiste o Conselho AMA? A AMA é uma associação criada no ano de 2021 com o objetivo mesmo de contribuir com a sociedade, acolher mesmo família dos autistas, lutar por projetos de leis, também lutar para fazer com que essas leis, elas saiam do papel. Nós também temos o poder de fiscalização e contribuir também com parcerias, para conseguir melhorias na área da saúde, na área da educação. Então, a AMA, ela foi criada com este objetivo. Também nós fazemos algumas reuniões mensais de acolhimento mesmo. Nós temos grupos de WhatsApp, onde temos profissionais e também famílias e amigos. Então, quando a gente criou a AMA, foi com o objetivo mesmo de acolhimento, de poder retribuir para a sociedade um pouquinho do que nós temos de conhecimento. A AMA, ela é formada por 6 pessoas hoje, os membros da diretoria. 5 desses membros nós somos advogadas, então a gente pode também transmitir um conhecimento, um pouquinho do que a gente sabe, a gente aprender e também ensinar um pouquinho do que a gente sabe para as famílias dos autistas, de Itabira. E qual a função do conselho e qual a sua composição? A função é uma função extremamente social mesmo, de acolhimento. Nós não temos fins lucrativos, é um trabalho social que nós desenvolvemos com as famílias. Nós comparecemos perante o Ministério Público, perante Câmara Municipal, perante Prefeitura, fazemos parcerias com algumas comissões, com a Comissão Municipal de Pessoas com Deficiência, a gente ocupa uma cadeira lá hoje, nessa tentativa mesmo de buscar melhorias e desenvolvimento da sociedade. Hoje eu estou presidente na AMA Itabira, então nós temos a diretoria e dentro dessa diretoria hoje eu estou presidente, ou seja, eu estou à frente, junto com os demais membros, liderando mesmo, tentando alavancar projetos e fazer mesmo que a sociedade entenda o que é o autismo, o respeito que deve ter,
tentando buscar formações e capacitação, né, daqueles que ainda não têm conhecimento, seja na área pública ou na área privada. Que é de extrema importância, né? Muito importante. Extrema importância, que é a base, né? Mais uma pergunta. Quais que são os desafios sociais, políticos na gestão? Igual no caso você falou aí que não tem apoio financeiro, né? É uma ação, é um projeto social. E quais são os desafios que vocês enfrentam em relação a isso? Por ser um projeto social, não ter um apoio financeiro, o que vocês apresentam assim, de dificuldade em relação a isso? Pois é, a dificuldade inicialmente é essa. A gente vive sob patrocínios, né? Então, quando a gente precisa alavancar algum projeto, nós dependemos do patrocínio e acolhimento de empresas. Segundo ponto, a gente luta pelo treinamento e pela capacitação, ou seja, para que o básico seja bem feito. Então, hoje, qual que é a nossa luta? Fazer a sociedade entender mesmo o que é o autismo, qual é o respeito que deve se ter com aquelas famílias. E, para isso, nós temos que nos doar mesmo, né, enquanto ser humano, porque você não vai fazer uma ação social esperando receber algo em troca, não. Você vai fazer esperando não transformar a vida de 100 pessoas. Você vai fazer esperando, se você transformar a vida de uma pessoa, você está transformando a vida de gerações. Você é responsável por gerações, não é isso? Então, o nosso maior desafio hoje é conseguir, às vezes, patrocínio, conseguir mão de obra e conseguir conscientizar mesmo a sociedade, para que ela nos receba também de braços abertos, né? Sem preconceito, sem rótulos. Então, a maior dificuldade hoje é quebrar os paradigmas culturais que nós temos hoje, já enraizados, paradigmas religiosos. Então, hoje, o maior obstáculo que eu vejo é isso mesmo, é ensinar o novo, porque para todo mundo hoje é novo, apesar de que já existe há muitos anos, aí hoje é que fala-se mais em autismo. E a nossa associação ainda, ela é de pequeno porte, a gente ainda não tem essa dimensão enorme, porque ainda nos falta apoio, nos falta patrocínio para que nós possamos alavancar projetos ainda maiores, como centros de apoio, de treinamento, de capacitação e centros de atendimento e de acolhimento. Mas para isso a gente precisa do poder público, a gente precisa das empresas privadas, a gente precisa de toda uma equipe por trás disso, para a gente ter equipes multidisciplinares para apoiar o projeto. Isso. E como a comunidade acadêmica da Unifunsese, ela poderia colaborar com essas proposições do Conselho? Nossa, perfeito isso. Isso é uma das maiores propostas que nós temos hoje em relação mesmo à Funsese, à Unifunsese. Por quê? Porque se nós tivermos a possibilidade de ter um centro de atendimento, uma sala de atendimento para estas famílias que vivem vulnerabilidade social, como vocês podem contribuir? Você entra com seu conhecimento, com um estágio, para poder nos ajudar a auxiliar essa família. É claro que vai ter já um profissional que é formado, que tem a matrícula, te supervisionando, mas nós conseguiríamos tirar essas famílias, muitas vezes, da fila de espera que nós temos lá fora e trazer ela para a faculdade com o apoio dos estudantes. Seria a sua escola de vida, ali para mim seria a sua escola de vida, e para nós seria abrir portas, né, para essas famílias que hoje enfrentam dificuldade de filas enormes, cujo filho recebe o diagnóstico às vezes com 2 anos, 3 anos de idade, e ele vai receber um tratamento, o primeiro tratamento quando essa criança já está com 4 ou 5 anos de idade. Exatamente. Então você encurtaria o caminho dessas famílias, né, e faria uma melhoria nos atendimentos, e também ia crescer muito em sua vida profissional e sua vida pessoal. Eu como estagiária da Funsese, eu acredito que isso daria muito certo, até porque nós atendemos, né, pacientes com autismo, e as famílias, elas terem esse apoio, eu acredito que seria de extrema importância, até mesmo para, às vezes, entender melhor o que é o autismo, o que ele faz com que a criança tenha certas reações, porque nós também temos mães
jovens, né? E que às vezes passam por muitas dificuldades e muitas das vezes não têm conhecimento disso. Então eu acredito assim que seria de extrema importância. Eu tô super a favor desse projeto. Eu tenho certeza que vai dar muito certo na FUNSESI. A FUNSESI é uma faculdade assim que ela abraça mesmo em favor do pró mesmo, do bem do paciente. Eu, como estagiária, eu procuro também proporcionar o melhor para o meu paciente. Eu acredito que também os estudantes têm isso, né? Porque se a gente está em busca mesmo do melhor para eles, é porque a gente tem isso no nosso coração. Eu tenho isso no meu coração, que eu quero transformar vidas também com o meu conhecimento, com carinho, com atenção. E que muitas das vezes isso às vezes falta, né? Infelizmente. Mas... Gabriela, se você tem, ó, o estudante de fisioterapia, você tem um estudante de psicologia, você tem um estudante de enfermagem, aí você tem um estudante de medicina, você tem uma equipe multidisciplinar dentro do CES. E Deus abençoe que vai dar certo pra gente. Eu gostaria imensamente, Amanda, de te agradecer pela oportunidade. Você é uma pessoa, assim, muito simpática, educada. Me deu essa oportunidade, né, de estar fazendo essa entrevista. Eu tive a oportunidade de conhecer lá na palestra. Eu fiquei muito emocionada com seus relatos, com tudo que você já viveu e tudo que você pegou essa força mesmo, abraçou essa causa para poder ajudar outras pessoas, sabendo da extrema importância, né, em favor mesmo dos autistas, das famílias dos autistas e dessa inclusão. Eu gostaria mesmo de te agradecer muito, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. E é isso. Muito obrigada, viu? Gabriela, eu que agradeço o convite. Estou extremamente, assim, honrada com as suas palavras. Que bom. Nossa, e eu espero, assim, pelo seu, desde já, pela sua trajetória, pelo seu jeito de expressar o amor pela causa, você já é uma excelente profissional. Obrigada. Quando você se dispõe a iniciar um curso, né, e como você já está aí na batalha para formar, para mim você já é uma profissional de excelência. Só de você ter um olhar acolhedor e humano, porque eu digo o seguinte, não basta a gente ser pós-graduado, não basta eu ter diplomas na parede, Sim, se eu não tiver o lado humano. E é isso que a gente vem trabalhando. Se você começa com uma equipe multidisciplinar, desde a sua formação de base, pensa quando você sair lá fora e você for liderar uma equipe dentro de um hospital, dentro de uma clínica, quão valiosa vai ser sua bagagem lá fora. Com certeza. Eu agradeço por esse olhar humano e você me convidar e eu ter essa oportunidade, né, de contribuir um pouquinho aí com esse projeto. Né? Fico muito honrada. Muito obrigada. Eu vou estar encerrando aqui no vídeo, só para